Olá pessoal, dando continuidade então à nossa aula sobre introdução geral à filosofia medieval, continuamos aí a partir do quarto ponto. Lembrando que na aula 1 nós comentamos os três primeiros pontos que eu chamei de categorias. Vamos então à nossa conversa a partir deste quarto ponto. Para quem pegou a aula 2 ao invés da aula 1, né, para quem começou pela aula 2, essas duas aulas elas servem para que seja possível de entender a mudança que ocorreu a partir do século IV depois de Cristo no próprio pensamento europeu, né? Ou seja, de que modo que os escritos contidos na Bíblia influenciaram o pensamento filosófico até os dias atuais, certo? Bom, então vamos lá no ponto 4. O ponto 4 fala sobre a moral divina e a ideia de pecado. Bom, de que modo então que a moral ela se transforma com a introdução da Bíblia enquanto referencial para o comportamento humano? Vamos lembrar que lá na Grécia Antiga, a moral, né, ela era uma responsabilidade humana. Ela era era um modo em que o homem conseguia realizar na sua, eh, na sua maior, eh, na sua maior, no seu maior esplendor, a racionalidade humana. Ou seja, a moral, lá no caso da Grécia Antiga, ela estava diretamente relacionada com o uso, né, no sentido mais forte do termo, mais presente do termo, o uso da razão, né, a moral e a ética. Né? Um esforço, o homem então, eu tenho que retomar a ideia do ponto 3. Como na Grécia Antiga, homens e o mundo de uma maneira geral estavam no mesmo patamar, isso significa que o homem ele tem a total possibilidade, enquanto ser racional, de entender o funcionamento do cosmos. Lembra? A gente conversou bastante sobre isso. A razão, portanto, ela possibilita ao homem o acesso a essa harmonia, a esse funcionamento do cosmos. Ou, se você quiser, a racionalidade ela permite com que o homem penetre propriamente no que é divino, no que é transcendente ao homem, que no caso grego lá significaria aquela verdade com V maiúsculo, teriam vários nomes, mas nós poderíamos resumir assim, resumir assim. Então, pela razão humana, ou pela razão que faz parte da natureza humana, o homem ele consegue compreender a verdade. Né? Compreender a verdade. Então, a moral, ou o conjunto de comportamentos ditos verdadeiros, eles são captados, eles são, eles são assimilados a partir da razão. A partir da razão. E aquele homem que não se vale da razão, seja por ignorância ou seja por outro motivo,
ele simplesmente não é considerado digno de vida, né? Digno de viver. A vida não examinada não merece ser vivida. Quer dizer, então o homem, como um ser racional, se ele deixar de usar essa razão, ele ele trai o cosmos. É como se uma árvore de acerola, ela produzisse pêssego. Ela trai o seu papel no todo, certo? No caso da Bíblia, no caso da influência bíblica, a ideia é completamente diferente. Quer dizer, quem estabelece o comportamento dito moral é Deus. Quem diz o que é certo e o que é errado é Deus. E ponto final. Não cabe a discussão sobre esse assunto. Ao homem não é possível a discussão desse assunto. Então, é uma moral revelada, revelada. Deus assim disse e ponto final. Ou Deus mandou que Moisés escrevesse e ponto final. A sua desobediência, ou seja, a desobediência desse conjunto moral, representa o pecado. E por que o pecado? Porque trai a, a, o ensinamento de Deus, ou os ensinamentos de Deus. Porque contraria a vontade de Deus. Esse é o pecador. É aquele que contrariou a vontade divina. Que contrariou os mandamentos divinos. E, moçada, esse quarto ponto, ele é objeto de debate até hoje. É um objeto infindável de questionamentos. Por quê? Porque a Bíblia estabelece que os conjuntos daquilo que é permitido, do que deve ser feito, do que não deve ser feito, se resume à vontade divina. Então, é proibido matar porque Deus quer. É proibido roubar porque Deus quer. É proibido trair porque Deus quer. É proibido desrespeitar pai e mãe, não usar a palavra de Deus em vão, porque Deus quer. É necessário reservar, né, observar os dias, os feriados religiosos, porque Deus quer. É necessário amar uns aos outros, porque Deus quer. Só existe um Deus que, que existe, né? Só existe um Deus que existe, é ótimo. Só existe um Deus e nada além dele, porque Deus quer. Ou seja, se a moral, né, chamando a atenção para vocês para um ponto extremamente delicado, se a moral ela é constituída por aquilo que Deus quis, isso significa que, pelo menos em hipótese, ou pelo menos hipoteticamente, Deus poderia ter escolhido outras regras de conduta. E ponto final. E sem discussão. Ou seja, se de fato a moral ela é constituída pela vontade divina, se Deus assim quisesse,
ele poderia dizer que o certo é matar, que o certo é roubar, que o certo é estuprar. E ponto final. Agora, você poderia dizer assim, não, né? Não. Afinal de contas, é lógico, é óbvio que Deus não iria querer que o estupro fosse considerado moral. E aí a questão, ela se torna ainda mais evidente. Quer dizer, bom, se você está dizendo então que Deus escolheu o que escolheu porque são coisas boas, não precisaria da ideia de Deus. Sim ou não? Se essas coisas já são boas em si mesmas, ou que se essas coisas já são proibidas em si mesmas, isso significa que não precisaria da figura divina. Então, espero que essa colocação ela tenha ficado bem clara, porque é uma aporia, quer dizer, é uma questão insolúvel. Se você é crente, no sentido de daquele que crê em Deus, você tem necessariamente que aceitar que os valores morais eles são esses, porque Deus assim desejou. E não porque eles sejam bons em si mesmos. E não porque eles tenham realidade em si mesmos. Eles passam a ser bons, eles passam a ter uma realidade na medida em que Deus assim deseja. E se mostra a infinita potência divina. Por quê? Porque o mundo ele poderia ser absolutamente outro se Deus houvesse desejado outros valores morais. Outros códigos de conduta, se vocês quiserem. Certo? Bagulho é louco. Bagulho é louquíssimo. Louquíssimo. Bom, e aí, claro, a ética toda, né? A ética que vem depois aí, pensa na ética kantiana, né? Pensa na ética kantiana, você vai ver que o esforço intelectual, né, o gasto de calorias libidinais que o Kant teve que, né, que o Kant teve para conseguir, nossa senhora, eu estou imaginando o Kant fazendo, para conseguir racionalizar isso aí que a gente acabou de falar, né? Por quê? Porque para quem tá mais assim por dentro, né, da história da filosofia, o Kant ele vai racionalizar a moral divina. Né? Desculpa, Kant, mas é isso que o senhor fez. E imagina que treta que deu. Nós teremos aula sobre isso, conversaremos com mais calma. Bom, então continuando aí, 5. O ponto 5 é a ideia de ágape. Ágape é o amor cristão. A ideia de amor, no contexto grego, era chamada de eros. Então, também é um ponto super interessante. A ideia, o que é a ágape? Né? Eu disse, é o amor cristão. Mas o que é o amor cristão? É o amor gratuito. É a doação gratuita. É a doação por si própria. A doação de si, por si própria. O amor divino, ele é ágape.
É pela infinita bondade divina que Deus nos ama. O amor divino, ele é ágape. Olha só, gente. Deus, infinitamente potente em tudo que vocês queiram imaginar, infinitamente perfeito, portanto, ele se dá ao trabalho de conhecer cada um dos seus membros, né? Cada uma das pessoas, cada uma das coisas que existem no mundo. Você pensa, ele não precisaria, afinal de contas, ele pode tudo, né? O que ele teria, por exemplo, para aprender com cada um de nós? Nada, afinal de contas, ele já sabe tudo. Que benefício teria Deus ao entrar em contato conosco, ao se preocupar conosco? Nenhum. Esse é o amor cristão, esse é o ágape, o amor de Deus, o infinito amor divino, a infinita bondade divina. Ele se preocupa conosco porque ele é bom, porque ele assim deseja. Essa ideia de amor, gente, ela é absolutamente estranha para os gregos. O eros grego, ele é uma força motivadora. É uma força de ascensão humana. Em Platão, o eros, ele é identificado com a falta. Então, quer dizer, e eu falo com o Platão, porque o Platão ele é o maior representante disso daí, né? desse tema da antiguidade. Então, o eros é falta. É o desejo pelo que me falta. O desejo pelo que me falta. Então, é esse desejo que vai motivar a minha vida. Não é um desejo cego, tá, gente? Por favor, não vamos baratear o negócio. Então, não é... em alguns lugares aí a gente vê um barateamento muito tosco mesmo desse pensamento. Quer dizer, o homem ele não é movido por esse eros no sentido de querer mais celulares, mais mulheres, mais bebidas, enfim, e esse é a falta, né? Sempre a falta. A falta da qual o Platão está falando é a falta de compreensão da verdade. Então, o eros é aquilo que motiva a saída do homem da ignorância para a sabedoria, ou, se vocês quiserem, da ignorância para a sapiência. Então, é esse processo que leva ao conhecimento. Isso é o eros. Ou melhor, o eros ele serve de combustível para esse caminhar, né? Para esse caminhar. Ou seja, ele é sempre interessado. Ele é interessado pela busca da verdade, pela sapiência. Já ágape, ele é o amor desinteressado. Eu espero que isso tenha ficado bem claro para vocês. É o amor gratuito. É ajudar ao outro independente das circunstâncias, por exemplo.
E tal como na ágape Deus nos conhece porque Ele quer, porque Ele é bom e tudo mais, no universo grego era o contrário disso. E eu pego o exemplo maior, nesse caso específico, que é o do Aristóteles. Para o Aristóteles, existe uma força motriz que é única, transcendente, que ele chama de motor imóvel. Só que motor imóvel, olha só, né? É o que move as coisas sem que ele próprio se mova. Motor imóvel. Então, no caso do Aristóteles, as coisas elas se direcionam para esse motor imóvel. Acontece que o próprio motor imóvel, ele não tem consciência e não tem interesse por esse movimento. Justamente porque ele é perfeito. A ideia de mobilidade, claro, a ideia de perfeição. Porque ele já é perfeito. Então, entre trilhões de aspas, tal como o demiurgo platônico, né? Entre trilhões de aspas, é um Deus que não se interessa pela criatura. Mesmo porque não tem nem a ideia da criação, né? Criatura. Então, a partir daí, veja que o negócio ele vai ficando muito mais complexo, né? O pensamento ele vai ficando muito mais complexo. Principalmente por causa desse número 4 e o número 5. Então, qual é a ação correta? Onde está a ação correta? É agir de maneira cega, fazendo bem para todo mundo. Mas se eu faço isso também, eu posso causar um mal ainda maior. Que vai cair naquele ditado, né? O inferno está cheio de boas intenções. Então, estou cheio de boas intenções, mas eu quero ajudar o rapaz que acabou de sofrer lá um acidente, quero que ele sobreviva, vou mexer no corpo, quebro o pescoço dele. Tenso, né? O que fazer? O que fazer? Por fim, gente, este último ponto sobre a história retilínea. Quer dizer, no ambiente grego não há propriamente a ideia de história. História, gente, história né, assim, dizendo de um modo bem simples, né? A história é uma ciência que estuda um determinado lugar, a ocorrência, né, de fenômenos num determinado lugar, em um determinado período de tempo. No caso dos gregos, e mais do que isso, né, na história contemporânea, nós temos a ideia de mudanças em cada período de tempo, em cada momento histórico. Em cada período de tempo e em cada período em questão ali. Então, por exemplo, hoje, nós conseguimos ter um panorama de como era, por exemplo, a história no século XIV, a história no século XVIII, a história no século XX. Ou seja, quais as mudanças que ocorreram ao longo desse tempo neste espaço.
né, neste espaço. Que espaço é o europeu? É o brasileiro? É o africano? Né? Como se mudou os comportamentos e blá blá blá. A história tal como nós conhecemos, então quer dizer, tendo este parâmetro, panorama, né? Tendo este panorama de acontecimentos, é porque temos que é possível pensar, por exemplo, no evolucionismo. Então você sai de um lugar, vai para o outro, e no caso do evolucionismo, né, do menor para o maior. O grego ele não tem isso. O grego ele tem sempre uma tendência a manter a história cíclica. Cíclica. Quer dizer, o que é a história cíclica? É o nascimento, a morte, o recomeço da civilização em questão em si mesma. Em si mesma. Então, se faz um esforço, aí você está, né, me veio na cabeça aqui o Heródoto. Mas eu estudei que o Heródoto... É isso, gente. O Heródoto, ele é, né, considerado um dos fundadores da história, ou o fundador da história, mas não da história, dessa história moderna que nós estamos falando, com periodizações. O Heródoto é aquele sujeito que ele vai descrever acontecimentos. O problema é que essa descrição de acontecimentos, dentro do universo grego, ela se repete infinitamente. Se você tem um conhecimento lá do Maquiavel, você matou a questão, porque o Maquiavel também é um pensador que olha para a história como cíclica. Fundação, declínio, fundação, declínio, fundação, declínio do poder. Tomada de poder, perda do poder, tomada de poder, perda do poder. Então, isso existe, isso está presente, isso é grego, né? Que é grego e é latino lá do início, do finalzinho do antes de Cristo e início da era cristã. Já a ideia de história presente na Bíblia, ela é retilínea, ou seja, ela tem começo, meio e fim. Ela se inicia acabada. Então você tem a criação, o pecado, então, a criação, o paraíso, o pecado, a vinda de Cristo, o juízo final. Né? Olha lá. Já. Então, tudo o que ocorrer e tudo o que ocorreu tem como finalidade o juízo final. Tem como motivo de existência o juízo final. Então, literalmente, caminhamos para o juízo final. Ponto final. Ponto final. Acabou a discussão. Então, a história é marcada por esses pontos que diferem um momento de outro. Nós poderíamos colocar, eu falei 5, né? Nós poderíamos colocar 3,
criação, vinda de Cristo, juízo final. Acabou. Em que se resume a história? Nisso? Pá. Em que se resume o mundo? Nisso? Pá. Por curiosidade, gente, para fechar essa aula, se você não conseguiu captar o tchan dessa história retilínea, hoje, a história não é pensada assim. Ah, não, claro, na minha igreja é. Sim, na sua igreja, filho, mas, né? No contexto geral, não. A história não é nem pensada assim e não é nem pensada de maneira cíclica. A história não é nem retilínea, nem cíclica. A história, vão dizer alguns, eu vou me basear principalmente aqui em Hegel, a história, em Hegel, na dialética de uma maneira geral, em Marx, né, nos hegelianos, nos neo-hegelianos, nos frankfurtianos, né? Aliás, eu estou falando desse monte de gente aí, mano, o Nietzsche, que nós estudaremos, muito famoso, ele é um desses sujeitos que não acreditam na história, por exemplo. Né? O eterno retorno é isso aí, velho. É a repetição infindável de momentos. A repetição infindável de momentos. No caso nosso aqui, a história, ela é uma irrepetição infindável de momentos. Ou seja, os acontecimentos, os fenômenos, eles são únicos e irrepetíveis. Então, a história, ela é, primeiro, a história de quem nós estamos querendo descrever. Né? A história, ela não é universal. A história, ela é composta, não é aqui por Cristo, não é por essa não é por Cristo, não. Não é por Deus, ela não é feita de maneira cega, né? Sem finalidade, mas ela é feita por seres humanos, viventes. Então, a história, ela é sempre, o próximo passo histórico, ele está sempre em aberto. A história é a história do que foi e do que está sendo. Ela nunca é considerada como algo que está por vir. O porvir, ele está aberto. Esse devir, né? Por quê? Porque nós não temos condições de, desculpa o clichê, mas nós não temos condições de prever o futuro. Certo, gente? Muitos e muitos aspectos aí de tudo que nós conversamos, né, dessas duas aulas, de uma riqueza filosófica enorme que a gente vai começar a partir aí então da modernidade e ver como que Santo Agostinho e Tomás de Aquino absorveram estas categorias, como que elas foram introduzidas no pensamento e depois até os dias de hoje, de que modo que estes pontos eles ainda nos influenciam. Certo, moçada? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, me procurem aí pelos canais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp. E estamos aí para ajudá-los e ajudá-las. Beleza, gente? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.